Bem-vindo ao nosso canal, Professor Dequex. Hoje vamos dar continuidade ao tema da liberdade, tratando das barreiras adotadas pela sociedade para reduzir a individualidade das pessoas, né? Para tanto, vou recorrer novamente à obra de Stuart Mill sobre a liberdade, mais especificamente o capítulo da individualidade como um dos elementos do bem-estar, onde ele discorre sobre a opressão dos costumes e especialmente na opinião pública, nas individualidades e nas diversidades de opinião e de ações. Este tema é de extrema relevância, né, dentro do atual contexto das chamadas sociedades de massa, onde a uniformidade de pensamento e opinião é uma consequência das próprias ideologias totalitárias, né? E que essas ideologias são propagadas pela mídia, né? Pelas mídias que atuam em prol daqueles que querem mandar no mundo, né? E como disse o grande filósofo espanhol Ortega Gasset, quem manda no mundo é quem manipula a opinião pública, né? E essa questão da opinião pública nós vamos tratar justamente hoje, né, nesse nosso encontro. É bom lembrar que no nosso primeiro encontro abordamos os malefícios da censura imposta à liberdade de expressão e discussão dentro do contexto democrático, né? E aí, vejam vocês que nessa semana tivemos 3 fatos noticiados que expressam com clareza a política de criminalização da opinião dentro do atual contexto nacional. O primeiro foi a solicitação da cassação da concessão da Jovem Pan pelo Ministério Público Federal. O segundo foi a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro da Suprema Corte. E o terceiro foi a célebre frase do presidente Lula de que a democracia é relativa, né? Então, todos esses fatos é uma consequência do regime totalitário que vem se implantando no Brasil. Isso, para mim, está bastante claro. Só não vê quem não quer, né? Quem está realmente consumido pelas ideologias, né? Pelas lentes das ideologias, que não conseguem perceber aquilo que os sentidos nos mostram, né? E ficam presos àquilo que nós chamamos na aula passada, né? Que Hannah chamou de sexto sentido, né? Bom, hoje vamos ampliar essa abordagem trazendo trechos da obra de Mill que expressam o seu entendimento sobre os malefícios causados pela busca da uniformização dos comportamentos das opiniões, sobre a individualidade e diversidade. Mill inicia afirmando que uma opinião unitária, a não ser que resulte das mais livres e completa comparação com opiniões opostas, não é desejável e que a diversidade não é mal, mas, ao contrário, bem. Ele diz ainda que as faculdades, a inteligência e a vontade, mais especificamente, são tidas, né, como faculdades superiores, não realizam exercício algum quando se submetem ao que os outros fazem, né? Ou seja, quando você está seguindo o que o outro faz, você não está pensando, você não está exercitando a sua faculdade ou as suas faculdades, né, superiores. Você está imitando aquilo que o outro está fazendo, né? Ele vai ratificar essa proposição da seguinte forma, abre aqui aspas, né? Aquele que deixa o mundo ou sua própria porção dele escolher para si o plano de sua vida não tem necessidade nenhuma de usar outra faculdade além da imitação, como os símios, né? Aquilo que eu havia dito. Então, quando você imita o outro, você não exercita a sua faculdade superior, né?
nem a inteligência, nem a vontade. E aí ele fala, né? Mas aquele que escolhe um plano para si mesmo, emprega todas as suas faculdades, usando a observação para ver, o raciocínio e julgamento para prever, a atividade para reunir materiais para decisão, discriminação para decidir, e, quando houver decidido, firmeza e autocontrole para manter a decisão deliberada. Então, essas são as qualidades requeridas e exercidas exatamente na proporção da grandeza daquela parte de sua conduta que determina de acordo com o seu próprio julgamento e sentimento, né? Então, ser livre é justamente poder exercer as suas faculdades superiores, a inteligência e a vontade. Sem o exercício dessas faculdades, você se torna um servo, um escravo da opinião alheia, da vontade alheia. Então não há diferença nenhuma entre isso e o regime de escravidão e servidão, né? Que hoje se apresenta dentro do contexto nacional, né? Eu não tenho qualquer dúvida de que vivenciamos hoje um regime de servidão, né? Caminhando para um regime de escravidão, onde você não pode exercer suas atividades, suas faculdades, porque, ao exercê-lo, você pode ser criminalizado. Entende? Então, esse é um momento extremamente sombrio da nossa história, né? Muito sombrio. Mill vai dizer que a natureza humana não é uma máquina que se constrói através de um modelo e é programado para fazer exatamente o trabalho prescrito para ela, mas uma árvore que requer crescimento e desenvolvimento em todos os lados, de acordo com as tendências, né, das forças internas que a tornam uma coisa viva. Então, a nossa natureza humana, ela difere das demais naturezas, né, dos outros entes naturais, porque temos, além da faculdade vegetativa e sensitiva, que é comum a todos os animais, nós temos a faculdade intelectiva, ou seja, a faculdade racional. E quando isso é cerceado, né, quando deixamos de exercer, nós nos igualamos a qualquer animal. Não há diferença nenhuma entre um homem e um cachorro, né? Então, por conta disso, ele defende a espontaneidade e a individualidade e vai justamente criticar o controle, né, exercido sobre os impulsos, afirmando que o perigo que assola a natureza humana não é basicamente o excesso, mas a deficiência de impulsos e preferências pessoais. Para ele, na sociedade atual, ele está se referindo aí à sociedade do século XVIII, ou seja, ele já começava a perceber, né, já naquele período, uma certa, um certo igualitarismo totalmente pernicioso, né, que vai justamente fazendo com que as pessoas passem a gostar das mesmas coisas, né, a querer as mesmas coisas, a fazer o que as outras coisas, ou melhor, o que as outras pessoas fazem, né? Então, observe que ele já percebia isso, né, mais especificamente na Inglaterra, mas também em toda a Europa, essa situação, né? E aí ele vai dizer que tanto a classe mais alta como a classe mais baixa vivem como se estivessem sob os olhos de uma censura amedrontadora e hostil. Com isso, as pessoas passam a se conformar ao que é costumeiro, né, gostando daquilo que o grupo gosta, escolhendo aquilo que os outros escolhem. Ou seja, as pessoas agem por imitação.
negando suas próprias opiniões e anseios. Então, observe que Mill já previa no século XVIII, melhor, século XIX, o ressurgimento do que nós conhecemos como tribalismo, né, nos tempos atuais, onde há uma falsa ideia de que existe individualidade, diversidade, né, ou seja, as pessoas porque pintam cabelo, colocam tatuagem, participam de certos grupos, né, eles se acham, eles acham que isso é diversidade, que isso é individualidade, quando na verdade é uma forma de solidariedade coletiva, né, no sentido durkheimiano, dentro de seitas ou de hordas, onde essas hordas vivem em eterno conflito com outras seitas, outras hordas, que se caracterizam por cultuar, né, crenças, doutrinas e opiniões diferentes, provocando o sectarismo e o exclusivismo, né, típicos, como alertou Mário Ferreira dos Santos no seu livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, como um período de barbárie, né? Então, Mill e muitos outros também teóricos, pensadores do século XX, já observavam, principalmente com o advento do comunismo, do socialismo e dos regimes totalitários, já observavam a formação de uma sociedade de massas, né? Uma sociedade onde a individualidade ela é substituída pelo coletivismo, né? O próprio Ortega C, no seu livro A Rebelião das Massas, fala justamente disso, né? Desse homem massa, que é uma criação desse período, né? Então vejam que o que nós estamos sofrendo hoje não é fruto de algo recente, não. Mas os grandes pensadores do século XIX e XX já observavam, né? E é por isso, né, e é por esse motivo que essas grandes obras que refletiam sobre isso foram praticamente silenciadas dentro das universidades, dentro dos centros de estudos da nossa época. Por quê? Porque ler livros como estes, né, levariam os indivíduos a refletir. Eu já, pelo menos, passar a questionar esse coletivismo, essa supressão da individualidade em prol de um pensamento hegemônico, né, de um comportamento hegemônico. Para Mill, a individualidade e desenvolvimento são as mesmas coisas, e que apenas o cultivo da individualidade vai produzir ou pode produzir seres humanos bem desenvolvidos. Aquilo que nós falamos no nosso encontro primeiro, né? Sem a liberdade não tem possibilidade do desenvolvimento intelectual, né? A liberdade é o fator preponderante para que haja um crescimento, um desenvolvimento intelectual. Para tanto, a necessidade da discussão, do debate, do diálogo, da dialética, né? Como era feito na Grécia Antiga, por exemplo, né? Nos diálogos socráticos, como eu citei no nosso encontro passado. Então, Mill vai dizer, né, que a originalidade é um elemento valioso nos assuntos humanos, pois sempre há necessidade de pessoas, não apenas para descobrir verdades novas, mas também para dar início a novas práticas e servir de exemplo para uma conduta mais esclarecida e de uma vida humana de mais bom gosto e de mais sensibilidade, né? Então, se faz necessário que as originalidades sejam permitidas dentro de uma sociedade democrática, da sociedade livre, que é justamente o que hoje se impede
com a criminalização das opiniões e, basicamente, com a criminalização do pensamento, né? Porque o que é a opinião, né? A opinião é a expressão de um pensamento, né? Então, você só pode dar opiniões que estejam em consonância com aquilo que o establishment, né, permite que você faça, né? Então, se tiver em dissonância, você vai ser criminalizado e taxado, estigmatizado, né? Taxado de direito democrático, ou seja, você passa a ser o antidemocrático, né? Então, a gente volta para aquela frase de Lula de que a democracia é relativa. Nesse ponto ele está certo mesmo. Dentro do contexto atual, a democracia ela é relativa. Dentro da imaginação esquizofrênica, né, hoje tão em voga na nossa sociedade, tudo é relativo. A liberdade torna-se relativa, né? Como eu citei no nosso encontro passado, uns são mais livres do que os outros, né? Como citou George Orwell no seu livro A Revolução dos Bichos. Uns, né, no comunismo, uns são mais iguais do que os outros, tá? Então, nós temos essa situação hoje dentro do nosso cenário nacional, e que não é só dentro do contexto que nós estamos vivenciando, né? Nós vimos aí que essa semana está havendo o Fórum de São Paulo, né? Que reúne aí todos os partidos de esquerda, ou mais especificamente, reúne os partidos comunistas da América Latina, né? Vamos dar nome aos bois, são partidos comunistas. Como disse o próprio presidente, ele não se chateia, o pessoal do Fórum de São Paulo não se chateia quando chama ele de comunista, né? Se chateia quando chama ele de nazista. Só que o nosso culto presidente não sabe a diferença que há, ou melhor, não sabe o que há de similaridade entre o comunismo e o nazismo, né? Ou seja, são duas faces da mesma moeda. Mas na narrativa dele, no pensamento dele, na esquizofrenia dele, comunismo e nazismo, fascismo, são coisas distintas, né? Ou seja, só na cabeça de pessoas realmente com essa limitação cognitiva para considerar tais distinções, né? E aí, voltando aqui a Mill, ele ressalta que pessoas de gênio provavelmente sempre serão, uma pequena minoria. Porém, essas existem, necessariamente importante, né, para que elas existam, preservar o solo no qual elas cresçam. Pois os gênios só podem respirar livremente apenas uma atmosfera de liberdade. Claro, né? Só no ambiente de liberdade há possibilidade de que o pensamento criativo floresça. Que o diálogo, o debate, aquilo que é tão necessário para o desenvolvimento da ciência, né? Porque a ciência ela necessita do debate, né? Ou seja, para que um paradigma surja, um paradigma novo surja, há necessidade de que haja um debate entre os pares, né? Ou seja, há necessidade de liberdade para que isso ocorra, né? Sem essa liberdade, não existe possibilidade de desenvolvimento intelectual, científico, que a verdade venha à tona. E é isso justamente que os nossos ministérios da verdade, né, querem, né? Ou seja, o Ministério da Verdade de 1984, né, da obra de 1984,
é justamente aquele ministério que foge à mentira. Então, a verdade também ela é relativa, né? Ou seja, tudo é relativo dentro do contexto totalitário, né? Defendido aí pelo nosso presidente e também pelos seus pares, né? Também são extremamente democráticos. O presidente da Bolívia, o presidente da Venezuela, o presidente da Nicarágua, são pessoas, né, extremamente democráticos, pessoas que defendem a liberdade de expressão, de opinião, etc. Né? Então, esse é o exemplo de democracia que nós estamos adotando. É o exemplo de democracia da Venezuela, é o exemplo da democracia da Nicarágua, é o exemplo da democracia da Bolívia, e etc. Né? Da China. E aí, Mill vai dizer que a tendência geral das coisas ao redor do mundo é fazer da mediocridade o poder dominante entre a humanidade. Né? Ou seja, dentro do contexto da barbárie, como cita o próprio Mário Ferreira dos Santos, a mediocridade é a tônica mesmo, né? Porque há não só uma inversão de valores, mas há uma exaltação dos valores mais baixos em detrimento dos valores mais altos. Né? Então, a alta cultura é totalmente descartada em pró de subculturas, de coisas extremamente inferiores e dantescas, né? Que nos levam a uma situação de selvageria, né? Uma situação de degenerescência moral, espiritual, né? Em prol de um materialismo, em prol de uma busca de prazer desenfreada, né? de um hedonismo, entende? E Mill já estava percebendo essa situação, né, de mediocridade que é bem típico das sociedades modernas. Né? Não há comparação entre os filósofos modernos e os filósofos clássicos e os grandes teólogos do medievo. Não existe comparação. Né? Os filósofos modernos são infinitamente inferiores a um São Tomás de Aquino, a um Santo Agostinho. Não há comparação entre um John Locke e um Aristóteles, entre o próprio Mill e um Platão. Né? Não há comparação. Né? Esses filósofos eles já representam uma certa decadência intelectual e que só foi aumentando. Né? Por exemplo, no Brasil, hoje, quem você pode considerar um grande intelectual? Quem? Um grande literato, um grande jurista, não é verdade? Ou seja, não há comparação. Né? Ou seja, hoje o Brasil passa por um declínio intelectual e moral sem precedentes na nossa história. É só lembrarmos aqui de um Machado de Assis, é só lembrarmos aqui de um Castro Alves, lembrarmos aqui de um Euclides da Cunha, tantos outros grandes pensadores, literatos, né? Poetas, que tanto nos orgulhou, né? Com suas obras. Hoje, quem? Né? Quem poderia, quem estaria na mesma prateleira desses grandes pensadores, desses grandes literatos? Você não tem. Né? Então, esse é um retrato da mediocridade que Stuart Mill já se referia
já percebia na sua época. E aí ele vai dizer, justamente referindo-se ao século XIX, né, que os indivíduos estão perdidos na multidão. Né? É o homem massa de THC. A tirania da opinião vai surgindo, né, vai começando a aparecer, a se desenhar, através da censura da excentricidade, né? Ou seja, o indivíduo excêntrico torna-se um indivíduo mal visto, onde o grau desta excentricidade na sociedade tem sido proporcional ao grau de genialidade, né? Vigor mental e coragem moral nela contida. Então, o excêntrico, na visão de Mill, é o gênio. É um indivíduo que está fora da caixa, né? Como nós hoje utilizamos. Está fora da caixinha. É aquele que se desponta justamente por não estar em consonância com o comportamento, com o pensamento da maioria, ou seja, com a tirania da opinião, né? Ele vai se referir à tirania, né, da maioria, e que também, né, já preocupava alguns anos antes pensadores como Alex Tocqueville, né, grande estudioso da democracia, principalmente da democracia americana. Ele foi um pensador francês, mas que estudou, né, muito a democracia norte-americana, e ele já sinalizava que a opressão das ideias consagradas é uma das mais insidiosas formas que a tirania da maioria pode assumir, né? E Mill vai beber justamente na fonte de Tocqueville. E é justamente contra a tirania da maioria que é necessário se precaver, né? Já alertava Tocqueville, né? E, sem dúvidas, uma das formas mais atuantes e mais traiçoeira de tirania da maioria é a opinião pública. E aí, a questão da definição, né, de opinião pública, ao longo do tempo, ao longo aí dos últimos 2 séculos, né, houve diversas tentativas de definir a opinião pública, mas conforme Elizabeth Noelle Neumann, né, tem um livro em sua obra A Espiral do Silêncio, que é um livro extremamente importante. Ela desenvolveu esse livro, sua tese da Espiral do Silêncio, na década de 80, e é um livro extremamente importante para entender a manipulação realizada pela mídia, né? Principalmente nos períodos eleitorais. É uma obra para quem estuda como se desenvolvem as eleições e como as pessoas mudam de opinião, principalmente a partir das pesquisas, né? É uma obra fundamental, né? A Espiral do Silêncio. E aí ela diz, justamente nessa obra, que há 3 elementos que auxiliam no seu processo de definição. O primeiro elemento é a capacidade humana de perceber o crescimento ou diminuição das opiniões públicas, né? Então, há uma percepção nisso. Se o indivíduo percebe e passa a se guiar por isso, né? No período da pandemia mesmo, observe como a mídia, né, conduziu todo esse processo no sentido de formar uma opinião, né, hegemônica sobre a necessidade de vacinação, sobre a necessidade de ficar enclausurado, né? O movimento Fica em Casa. Então, observe que, a princípio, não havia esse discurso, essa narrativa,
mas na medida que foi se desenvolvendo o evento, começou a narrativa no sentido de enclausurar as pessoas, forçar as pessoas a tomar vacinas, né? Limitar a liberdade individual, limitar a liberdade de expressão, porque passou a condenar todos aqueles que questionavam as vacinas, questionavam os decretos persecutórios, né? Que limitavam a sua liberdade. Então, essa capacidade de perceber o crescimento, a diminuição das opiniões públicas é um elemento importante dentro da construção, dentro da definição do que é opinião pública. O segundo elemento, diz ela, são as reações diante dessa percepção, que estimulam ou reprimem a livre expressão de opiniões. Aquilo que eu falei agora com relação à pandemia. Né? Ou seja, as pessoas começaram a ter que ceder às pressões no sentido de se vacinar, no sentido de ficar em casa, no sentido de colocar máscaras, no sentido de não frequentar determinados locais. Né? E aí você viu todo um aparato estatal lhe reprimindo. Né? Houve um verdadeiro estado de sítio, um estado de exceção ilegítimo, ilegal, porque o presidente, que tem o poder para isso, não o fez, né? Mas vivenciamos um estado de exceção ilegal. Né? Mas as pessoas aceitaram, justamente, pelo menos a maioria aceitou, justamente por força da opinião pública. Né? E o terceiro elemento é o medo do isolamento, que faz com que a maioria das pessoas tenda a aderir à opinião pública. Repito, se deu isso também com a pandemia. Né? Muita gente se calou. Né? É aquela questão da condescendência forçada. Né? Sabia que não deveria tomar vacina, sabia que tinha alguma coisa errada, que não era normal aquilo que estava se fazendo, mas por conta do medo do isolamento, preferiu se calar. Né? Isso é o que se chama de condescendência forçada. Isso é um método, né? Uma estratégia, um método de manipulação psicológica utilizada muito hoje, né? Para que reduza a dissonância cognitiva. Né? E a condescendência forçada é uma dessas estratégias adotadas. Né? Eu cito isso no meu livro Imaginação Esquizofrênica. Né? Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, convidá-los para que leiam, né, o nosso livro, publicado pela editora Dialética, e que está disponível, né, lá no site, lá no link, né? Lá no meu Instagram, no meu Facebook, tem um link onde vocês podem adquirir. E eu falo muito sobre essa questão da dissonância cognitiva, né? E da condescendência forçada, né? Dentro de um contexto mais específico, que é o contexto da adesão de certas... É o que Ortega Gasset chama de acanalhamento, né? Você aceitar aquilo que você sabe que é anormal, né? Mas tornar isso algo costumeiro, né? Ou seja, você sabe que é anormal. O acanalhamento na concepção de Ortega Gasset é justamente isso. Você sabe que aquilo é anormal, mas você acaba aceitando como se normal fosse. Tá? Mas não tem como você... a natureza humana, ela não possibilita que você que você se afaste do bem, né? E corteje o mal sem que você perceba isso.
Todo mundo sabe quando pratica algo mal. Todo mundo sabe quando pratica algo anormal. Entende? Então, desculpas, farrapadas, justificativas. Né? Os criminosos gostam muito disso. Né? A mente criminosa é justamente esse tipo de mente que coloca a responsabilidade dos seus atos para os outros, que mente muito. Né? Aí eu realmente fico espantado quando um juiz, na audiência de custódia, dá voz ao criminoso, perguntando a ele sobre a atitude do policial, se usou da violência, se usou, né, de forma agressiva para conduzi-lo, tal. Ou seja, está pouco importando se o cara cometeu o crime ou não. O que o juiz quer saber, não atingindo a todos, claro, né? Mas estamos falando mais especificamente dos garantistas, dos ativistas, é saber se o policial maltratou o coitado do bandido. Né? E aí você dá voz a alguém que já está acostumado a mentir. A consequência é justamente essa, né? A liberação, e ele vai novamente retornar ao seio da sociedade para cometer novos crimes. Aí você pergunta o que é que está impulsionando o crime, qual a causa passiva da criminalidade. É óbvio que é o ativismo jurídico. Né? É essa benevolência das nossas leis e dos nossos juízes, claro, repito, aqueles que aderiram ao garantismo e ao ativismo com a bandidagem. Tá? Mas retornando aqui ao nosso assunto, com esses elementos, né, a autora estabeleceu a sua definição de opinião pública, como a aprovação ou desaprovação de opiniões e comportamentos publicamente observáveis, de modo que seja perceptível pelo indivíduo. Mas ela alerta, né, que todos os fenômenos da opinião pública implicam ameaças de isolamento. Então, estamos diante, né, de uma manifestação da opinião pública, toda vez que os indivíduos necessitam da liberdade para falar ou agir, segundo suas próprias inclinações, diz ela, mas precisam levar em consideração as opiniões do seu meio social para evitar o isolamento. Ou seja, você só é livre para externar suas opiniões se estiverem em consonância com a opinião hegemônica do meio social que você faz parte, está inserido. Né? Então, é aquela liberdade limitada onde você tem que seguir a opinião alheia, né? Sob pena de ser isolado. E ser isolado é justamente ser estigmatizado, é ser considerado uma pessoa, né, uma pessoa nefasta, uma pessoa, né, que representa o mal, e etc. Né? Bolsonarista, né? A gente chama de bolsonarista, fascista, ou seja, tudo aquilo que na verdade eles são, mas eles colocam nos outros. Né? Geralmente essas pessoas, elas chamam você daquilo que ela própria é. Geralmente é a mentalidade esquerdista, a mentalidade comunista, a mentalidade criminal, né? A mentalidade do criminoso é essa. Ela imputa a você aquilo que ele é. Tá? Então não há distinção nenhuma entre mentalidade criminosa, esquerdista, comunista, fascista, nenhuma. É tudo um pensamento só. Né? Eles agem da mesma forma. É só observar, é só ler, é só se debruçar sobre o assunto para entender melhor essa relação. Tá? Então, aqui retornando a Mill, diz ele que há uma característica na direção atual da opinião pública, particularmente calculada para gerar intolerância em relação a qualquer demonstração de individualidade. Ou seja, o que ele está falando aí, né, é o que você está presenciando hoje. Entende? Ou seja, o que Mill está dizendo, observando a sociedade no século XIX, é justamente o que nós estamos observando hoje
de uma forma mais extrema, né? Ou seja, o que ele está observando hoje é que qualquer pessoa que possua gostos e desejos diferentes da opinião pública, ela está passiva de estigmatização e exclusão. Né? Ela vai ser estigmatizada e excluída. Né? Você vai passar por um processo de rotulação, que é típica da estratégia desenvolvida pela KGB, né? Que é a desinformação. A desinformação é justamente esse processo de enquadramento, de enquadrar, ou positivamente ou negativamente. Né? Transformando o demônio em anjo, ou em Deus, e transformando Deus no demônio. Né? Qualquer coincidência com o que vimos nas eleições passadas não é mera coincidência. Tá? Segundo Mill, há uma tirania dos costumes também, né? Que cria obstáculo para o avanço da individualidade e, por conseguinte, para o espírito de progresso. Né? Mill, como utilitarista, também fazia parte do rol dos pensadores progressistas de sua época, né? Dos iluministas e etc. Então, Mill não era um pensador conservador. Né? Aliás, ser liberal e ser conservador não são as mesmas coisas. Né? São diferentes, conservador e liberal. Né? Então, é importante ressaltar isso, porque, não obstante hoje representarem a direita, mas a direita liberal ela difere da direita conservadora. Tá? E aí ele vai ressaltar que o espírito do progresso nem sempre é um espírito de liberdade, já que ele pode ir em direção a uma melhoria imposta a pessoas que não a desejam. Né? Por exemplo, ele criticava Augusto Comte, que também é um teórico do progresso, né? Ele adotava lá a sua lei, a lei das três, a lei dos três espíritos, das três causas, né? Que era dos três estados, melhor dizendo, né? A lei dos três estados, onde ele dizia que o primeiro estado era o estado teológico, né? Onde as pessoas seguiam os deuses. Depois veio o estágio metafísico, onde as pessoas refletiam sobre as questões, não só sobre as questões imanentes, mas sobre as questões transcendentes. E, por fim, o estado positivo, que ele considerava o ápice da humanidade, né? O estado científico e etc. Então, esse era a concepção de progresso de Comte, e tal como a concepção de progresso de Marx, só levou a regimes totalitários e autoritários e etc. Né? Pelo menos a ideia de Mill nos levaria a uma sociedade liberal. Né? Por mais crítica que se possa fazer a uma sociedade liberal, ela é infinitamente melhor do que uma sociedade totalitária. Né? Isso aí, pelo menos para mim, e para aquelas pessoas que pensam da mesma forma que eu, né? É bem melhor. Né? Mill diz que no presente há qualitativamente, né, muito em comum entre as classes sociais. Ou seja, ele está dizendo que não há diferença hoje, não há distinção entre classes sociais, né? Alta, média, baixa. Né? Ou seja, o que ele está dizendo aí é o que nós estamos vendo hoje. Não há qualquer distinção entre aquilo que a classe alta, média e baixa gosta hoje. Né? E aí ele vai dizer, justamente no livro, né, de que, comparativamente falando,
eles leem as mesmas coisas, ouvem as mesmas coisas, veem as mesmas coisas, vão aos mesmos lugares, têm seus medos e esperanças depositados nos mesmos objetos, têm os mesmos direitos e liberdades e os mesmos meios de reivindicá-los. Ou seja, há uma homogeneidade, né? Deixou de existir a hierarquia entre essas classes, só que esse igualitarismo foi levado é o igualitarismo da mediocridade, tá? Ou seja, o que eles gostam, o que eles curtem, o que eles professam são coisas que estão estão nos estratos mais inferiores daquilo que se pode almejar, né, como algo bom. Não é só uma inversão de valores, mas uma exaltação dos valores inferiores, né? Eis aí a causa da nossa degenerescência moral. Tá? Repito, moral e espiritual, intelectual. Tá? Então não é por acaso que vivenciamos esse período de barbárie. Não é por acaso que vivenciamos esse período de degenerescência, de grande violência, né? De grande incivilidade. Né? Isso é fruto justamente desse processo de igualar todas as classes, tomando como parâmetro aquilo que é inferior. Né? E aí, essa redução das diferenças faz parte das estratégias políticas, especialmente no âmbito da educação, né? Que tende justamente a erguer o que é baixo e a rebaixar o que é alto. Então, não é só uma inversão de valores ou inversão no que se refere àquilo que é bom e aquilo que é mal. Não. É você passar a valorar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, né? Aquilo que é esteticamente feio e depreciar aquilo que é esteticamente belo e aquilo que é moralmente bom. Tá? Então, com isso você perde totalmente a noção do que é bom e do que é belo. Né? E essa dissociação entre o estético e o moral, né, é o que cria, por exemplo, Anitta. Tá? Então, Anitta é justamente essa dissociação entre o que é estético e o que é moral. Né? Eu estou citando a Anitta, mas tem várias Anitas aí. Né? E as músicas, não só dela, mas as músicas que hoje nós ouvimos, sem sombra de dúvida, é algo, né, que está abaixo da mediocridade. Né? Aliás, muito abaixo da mediocridade. Tá? Então, para mim, essa equiparação qualitativa se deu com o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, pondo em contato habitantes de lugares distantes, né? Bem como o aumento do comércio das manufaturas. Mas, sem sombra de dúvida, ele ressalta que o agente mais poderoso que mais provoca essa similaridade geral, né, entre a humanidade é a ascendência da opinião pública. Né? É a opinião pública. Certo? E aqui eu vou abrir um parêntese para citar Gustave Le Bon, também um pensador francês, que tem uma obra fantástica, né, que é a Psicologia das Multidões, quando ele diz que as opiniões se difundem com maior facilidade quando a maioria das pessoas não possui o discernimento necessário para formar sua opinião pessoal.
baseada em seu próprio raciocínio. É justamente isso que nós verificamos, né, na atualidade. A mediocridade leva a isso, né? O homem-massa é esse tipo de homem que não tem a capacidade de se guiar pela sua própria, pela sua própria opinião, pelo seu próprio pensamento, porque retiraram dele a capacidade de raciocinar, né? Não é que retiraram, porque isso levaria à sua extinção, né? Porque como eu já havia dito, o que caracteriza o homem e diferencia de todos os outros seres é a sua capacidade de raciocinar. Mas a limitação disso faz com que ele perca a noção da realidade, perca o senso crítico, né? É uma perda momentânea. É claro que ele pode recuperar isso à medida que ele sai da caverna, né? E como disse Jorge Boaventura, no seu livro O Mito da Caverna, as cavernas hoje não são mais de pedras, né? São de ideologias, são formadas por ideologias. Então, se você não sair das amarras ideológicas, você não consegue perceber o óbvio, perceber o que está na sua cara, entende? Está na sua face. Você não consegue. Então, Le Bon vai dizer que não são os fatos em si que afetam a imaginação popular, mas o modo como se apresenta, né? E, por condensação, esses fatos devem produzir uma imagem impactante que preencha e atormente o espírito. E aí ele finaliza dizendo que conhecer a arte de impressionar a imaginação das multidões, conhecer a arte de governá-la, né? Então, citei aqui esse trecho da obra de Le Bon, porque ele vai justamente no sentido dado, né, quase um século antes, algumas décadas antes, por Stuart Mill, né? E aí, eis a importância de se afirmar e repetir as mesmas opiniões para poder massificar no inconsciente uma dada crença ou doutrina, né? Então você vê que os esquerdistas, né, eles sempre estão falando a mesma coisa, aquele disco arranhado, né? Racismo estrutural, homofobia estrutural, pobreza estrutural. Ou seja, vão repetindo, replicando isso, e repetindo, até que isso, você inconscientemente replique isso. Comece a falar disso. Você saber o que isso realmente representa, né? Significa essa coisa de racismo estrutural, de pobreza estrutural, né? Então, um monte de bobagens que você vai replicando inconscientemente, né? Por quê? Porque isso é repetido diversas vezes. Isso é repetido constantemente para criar essa imagem falsa da realidade, certo? E como diz o nosso pensador francês, né, Le Bon, é através da propagação das opiniões, crenças e doutrinas, né, que produzidas de forma elaborada, né, pelos ideólogos, essa propagação ela vai se dar justamente através do mecanismo do contágio e da imitação, gerando uma espiral de silêncio para aqueles que mantiverem suas opiniões próprias, ou seja, o isolamento, né, como punição. Então, expressar sua opinião hoje você está passivo de ser punido, né? Como nós estamos vendo aqui no Brasil hoje, né? E aí, para a gente finalizar, Mill vai ratificar, né, no final desse capítulo que nós trabalhamos hoje, essa característica do isolamento, né, dizendo que
abre aspas, a combinação de todas essas causas forma uma massa tão grande de influências hostis à individualidade que não é fácil visualizar como ela se mantém. Se os clamores pela individualidade ainda estão para serem afirmados, o tempo é agora, enquanto ainda falta muito para a equiparação forçada se completar. É somente nos estágios iniciais que qualquer posicionamento pode obter sucesso contra essa violação. A demanda de que todos os outros devam parecer-se conosco vale quanto pesa. Se a resistência aguardar até que a vida se reduza quase a um único tipo uniforme, todo desvio desse tipo virá se tornar considerado ímpio, imoral e até monstruoso, e contrário à natureza. A humanidade rapidamente se torna incapaz de conceber a diversidade quando está desacostumada a vê-la por certo tempo. Essa frase que finaliza esse capítulo, né? Essa citação, mais clara que isso possível, né? Ou seja, se perdeu a oportunidade de evitar justamente isso, e hoje estamos pagando justamente pela omissão daqueles que tiveram a oportunidade de interromper todo esse processo, né? Ou seja, a nossa geração ela está pagando um pato pela omissão daqueles que tiveram a oportunidade de garantir a liberdade, né? Se insurgindo com relação a esse processo de homogeneização, né? do pensamento e do comportamento que hoje nós vivenciamos. Tá? Então, finalizamos aí o nosso encontro de hoje, alertando mais uma vez que teremos o último, o terceiro, que vamos tratar sobre o tema da liberdade, né? Novamente, abordando os limites da individualidade, ou melhor, os limites que a autoridade da sociedade, do Estado, impõe ao indivíduo. Né? Esse aí trata-se do último capítulo do livro que nós estamos abordando aqui, estudando, lendo. Né? E aí fechamos, né, a nossa análise sobre a liberdade e contextualizando com aquilo que hoje vivenciamos. Tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês por assistirem aqui o nosso vídeo, né? E divulguem, compartilhem, curtam. Tá? É importante para a gente isso, porque quanto mais gente assistir, ter conhecimento, né, ler as obras que nós estamos citando aqui nos nossos encontros, mais possibilidade, tá, da gente buscar reverter esse processo. Né? Eu acho que penso que essa última frase, essas últimas palavras de Bill, elas ainda são pertinentes, né? Principalmente possibilita que as pessoas que ainda tenham um senso crítico, que ainda considerem a liberdade como um valor fundamental, que elas lutem para que não se consolide no Brasil o que está se encaminhando, né? Que é um sistema totalitário, né? Aos moldes do nazismo, do comunismo. Né? Então, eu finalizo aqui conclamando as pessoas no sentido de que partam realmente para isso, né? Lutem pela sua individualidade, pela sua liberdade, né? Lutem porque
sem elas, nossa condição humana está extremamente ameaçada, tá bom? Então, forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.